Fala galera, mais um Pod RJ no ar, o seu canal de conhecimento food. E isso só é possível porque duas grandes empresas se juntaram para proporcionar esse momento maravilhoso para vocês aqui e sem custo. É o JJ e a Arco Foods. É isso mesmo. Essas empresas se juntaram para trazer o melhor conteúdo para você. A gente traz grandes donos de restaurantes aqui, que já têm grandes jornadas, né, que já viveram muita coisa e eles vão aqui entregar um conteúdo para você, dicas, hacks, coisas maravilhosas e o melhor, sem custo nenhum. Eu só preciso que você se inscreva aqui no canal, dá essa força pra gente, para que esse canal continue existindo, a gente ganhe mais audiência. E não deixe de trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês, não é mesmo? Beleza, exatamente, gente, olha só, compartilhar com as pessoas que você ama, com seus amigos que compartilham tanta coisa com você, que são do mercado, faz um bem danado para o seu negócio, porque você faz com que o teu mercado todo cresça e apareça junto. E aí, com o mercado forte, com o cenário forte, sua empresa vai crescer e vai prosperar com certeza. A Arco Foods está aqui para colaborar. O pessoal que está aí acompanhando a live no Instagram da Arco Foods, um abraço, manda um alô dizendo que você está presente aí. Tamo junto, gente. Maravilha. Então, a gente também busca apoio em dois grandes parceiros, né? E eu queria trazer para você aqui, primeiramente, a Qualimax. Se você hoje quer sobremesa de qualidade, né, você tem que falar com a Qualimax, né? Você que tem uma hamburgueria, uma pizzaria ou um restaurante que ainda não tem a sobremesa, você pode chamar a Arco Foods. Ela vai construir uma receita para você e você vai ter os ingredientes da Qualimax e vai ter qualidade. E já pode até acompanhar nosso Instagram aí. O nosso Instagram, ele é gerenciado pela JJ, nossa grande agência de marketing, e a gente está fazendo vídeos incríveis com as grandes marcas, trazendo para você receitas de ceia de Natal e tudo que você precisa com essas marcas e essas soluções para food service, né, da área de food solution das indústrias, para fazer o seu negócio prosperar aí nesse final de ano. Outro parceiro gigante é Compra Food Service, uma iniciativa da Unilever Food Solutions, no caso, que vai trazer para você, em parceria com a Arco Foods. Olha só, pega papel, caneta, anota, pega o telefone do teu vendedor aí agora, manda mensagem para ele e fala, eu quero 20% de desconto na sua primeira compra. Aí eu já compro em 3 unidades. Tem aquela loja que não compra ainda? Liga para o vendedor e fala, quero 20% de desconto na primeira compra nos produtos Unilever. Produtos Unilever, você já sabe, é qualidade, ó, lá no alto. Tem dúvida? Vai na gôndola daquele supermercado gigante aí na tua região e vê a área de maionese. Você vê o que é Hellmann's maionese. Todo mundo conhece, é aquela que tem a verdadeira maionese que está nas nossas casas desde pequenininho, né? E tem todos os outros produtos, base de tomate quinó, tomate liofilizado para te dar padrão nas suas receitas, evitar perda, reduzir CMV, quinó, caldo de galinha, meu tempero. Menino, tem um vídeo que a JJ publicou, que a Unilever fez a pedido da Arco Foods, do teu frango para ceia de Natal. Dá uma olhada no Instagram da Arco Foods, que só tem coisa boa, você vai gostar de ver. É 20% de desconto. Pode ligar agora, hein? E vale até quando esse cupom? Vale até você ligar pro seu vendedor da Arco Foods. Que maravilha. Liga para ele, é 20% de desconto para sua primeira compra. A gente quer você nesse contexto e a gente quer também trazer as soluções que nossos culinaristas, nossos técnicos culinaristas levam até você. Então, tô com dúvida, tô com problema. Às vezes é um problema de empresas empatando, né? Restaurantes que não estão conseguindo prosperar. Não precisa contratar, você chama um técnico culinarista da Arco Foods, ele vai sem custo te apresentar soluções para reduzir seu CMV e com muitas ideias espetaculares das indústrias para aumentar seu ticket médio. Falei, mas é coisa boa pra gente. Com certeza. E agora, queria apresentar para vocês, né, um grupo, né? Hoje ele já está com algumas marcas, né? Queria apresentar para vocês o Thiago e a Mayra da Sem Frescura, também de uma outra marca chamada Bem Fresh e da Kenhaque Frio. Sejam bem-vindos ao
Pod RJ, é um prazer estar entrevistando vocês aqui. Eu sei, assim, quanto é escasso o tempo do empresário, então queria te agradecer de coração, mas eu tenho certeza que vocês virem aqui, vocês estão ajudando muitos donos de restaurante, é um trabalho social, né? Tem muita gente que está no começo ainda e precisando de ouvir o que vocês vão falar aqui para continuar o seu negócio. Então, o que você vem aqui entregar de coração, de graça, com certeza você vai ajudar muitos donos de restaurante que estão no início. Então, muito obrigado em nome de todos os ouvintes. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigado. A gente se sente muito honrado de fazer parte aqui, de estar com vocês aqui nesse podcast, do lado de marcas fortes, né? E principalmente, como você falou, poder compartilhar a nossa história e que isso possa ajudar. A gente já teve do lado de lá, de quem está começando, né? Nós começamos um dia e sei quão difícil foi esse começo, né, cara? E na minha época ainda tinha muito pouca informação, a gente estava falando aqui mais cedo, e é muito legal poder participar desse podcast. Maravilha. Quero começar pela história de vocês. Eu dei uma lida rápida aqui e também já assisti alguma palestra sua, e é uma história bem bacana. Queria que você compartilhasse aqui como é que começou tudo aí com o nosso público. Vou tentar resumir bem rapidamente, né? Você teve lá na palestra de Ramon, onde eu falei sobre hospitalidade, né? Sim. A propósito, é um assunto que eu tenho estudado muito, né? Hospitalidade na gastronomia, né? E a gente chama de hospitalidade sem frescura, que é onde a gente aplica todo esse estudo e pesquisa que a gente faz acerca desse assunto. Mas vamos lá. Meu nome é Thiago, aqui do meu lado está a Mayra, que atualmente é minha gerente operacional da loja de Cabo Frio. Está aqui representando toda a minha equipe aí. Deixo já um abração a todos esses guerreiros lá que eles são o pilar número 1 do nosso negócio, né? Então, Mayra faz isso muito bem. Aqui perto também, nos bastidores, está o Léo, que foi nosso destaque do mês e veio com a gente para o Rio para dar um passeio. E vamos lá, falando da minha história. Comecei em 2015, cara. Eu morei nos Estados Unidos lá no passado, em 98, por aí. Fui para os Estados Unidos fazer meu ensino médio, parte do ensino médio lá. E como todo brasileiro que vai e tal, fui estudar e fui trabalhar também. Então, fui lá trabalhar, comecei lavando prato nos restaurantes, nas churrascarias brasileiras lá. E depois fui para meat server, fui fazer outras funções dentro de restaurante, mas ali eu já comecei a criar uma conexão com a gastronomia, com o restaurante, né? E aí, como um bom gordo que sou também, a comida sempre me convidou muito. E aí eu já comecei a sonhar que um dia eu queria empreender na gastronomia. E foi quando em 2015 eu resolvi começar a fazer uns hambúrgueres na cozinha da minha casa. Isso ainda lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí eu criei uma marca lá, chamava-se Burger Boys na época. Era o que a gente viu rapidão, era eu e um amigo Esdras, que veio a ser o meu braço para inaugurar o Sem Frescura 2 anos depois. E aí a gente iniciou. Era eu, o Esdras e o Bruno. O Brunão entregava num cadete GSI dele lá que o combustível gastava mais do que o valor do hambúrguer. Mas aquilo era o nosso começo, era como a gente podia começar. E de fato não podia fazer nada além daquilo. E ali a gente validou o produto, validou a vontade de fazer aquilo acontecer. Só que em 2015, a gente, como eu falei, a gente não podia fazer nada além de fazer hambúrguer na cozinha de casa. E eu falei, cara, a gente tem que se preparar para um dia tornar esse negócio comercial. E aí, de 2015 a 2017, a gente foi se preparar, foi, enfim, guardar um dinheiro, buscar recurso. E 2017, me mudo para Cabo Frio, onde inauguro a primeira unidade do Sem Frescura, né? Bem pequenininha, bem modesta, e hoje já é uma loja muito mais bem estruturada. 2018, a gente inaugura Sem Frescura Campos dos Goitacazes. Tempos depois, aí eu estou passando rápido aqui, tempos depois a gente inaugura o Bem Fresh. Bem Fresh abre sua primeira franquia em Botafogo, aqui no Rio, há pouco mais de um ano. Depois a gente conhece Jéssica, que é a minha sócia na Kenhaque, que é uma operação de pipoca gourmet e cookies gigantes, assim, a melhor do Brasil. É uma operação de quiosque de shopping, assim, né? E aí Jéssica me procurou para fazer uma consultoria. Eu falei que eu fiquei tão encantado com a história dela e com o produto que eu falei que, assim, consultoria não, eu quero ser seu sócio. Aí compramos parte dessa marca. Jéssica opera, a gente fica nos bastidores alavancando. E de uma cozinha de casa a gente saiu para uma fábrica e agora fechamos esse ano com 3 unidades lá. A gente fecha até o final de dezembro 3 pontos da Kenhaque, que nasceu para ser uma rede.
E é isso, cara. Sem Frescura também vai abrir uma unidade de praia no litoral de Campos, São João da Barra, em Gruçaí. Então, uma operação pontual na praia esse ano. Vai ser legal. E assim é a minha história, cara. Né? Então, hoje a gente tem 2 lojas do Sem Frescura, que é Campos e Cabo Frio. Isso aí. Eu vou te contar que história maravilhosa, porque você consegue departamentalizar seu cérebro para cuidar de uma operação de hambúrguer que é famosa, né, que já é uma referência local, já é uma referência para a gente no Rio de Janeiro. Você tem uma outra operação que não tem muito a ver, né? São operações diferentes e você entra também com uma pipoca trufada. Como é que você faz isso, cara? Pô, gestão de tempo, porque eu imagino, as pessoas que fazem a hamburgueria e mudam para outras, você tem muitas habilidades novas para aprender, né? E na verdade, cara, você só faz isso com boas pessoas. Assim, definitivamente eu tomo uma decisão, eu tenho a visão, olho para o negócio, falo, acho que faz sentido, me interessa, mas se eu não tenho braço, isso não funcionaria. Então, assim, eu tenho pessoas que fazem toda a gestão operacional diária do Bem Fresh, fazem isso muito bem. Eu tenho a Inhaque, por exemplo, a Inhaque é totalmente autônoma, a minha sócia Jéssica, ela é o operacional do negócio e faz isso muito bem. Eu tenho no Sem Frescura 2 equipes, né, das 2 lojas super bem formadas, então eu não faria nada disso sem eles. Por isso que lá no princípio eu falei, o pilar número 1, cara, pessoas, e esse segue sendo o meu maior desafio, que é formar pessoas. Eu não consigo crescer se eu não tiver braço. Então, a gente fica sempre capacitando as pessoas, continuamente formando pessoas, já pensando numa possível expansão. Então, digamos, o Sem Frescura tem no seu radar vir para o Rio de Janeiro, capital, em 2025, um exemplo. Eu preciso, desde agora, começar a deixar um substituto para a Mayra. Mayra tem que formar alguém para ficar no lugar dela, para que ela tenha tempo de vir para o Rio, implementar uma loja nova e etc. Então, a gente fica nesse trabalho de formar pessoas. Isso está muito ligado à cultura, né, que a gente construiu e segue construindo. É isso. Já que você tocou nesse ponto, né, uma das maiores dificuldades do mercado alimentício hoje é, de fato, a mão de obra, né? A gente recebe vários donos de restaurante aqui, todos eles se queixam, às vezes, do mesmo problema. Já recebemos personalidades muito experientes do mercado, como o presidente da Abrazel, como o Sérgio Molinari, e eles falaram uma coisa que me impactou muito, que foi quem tiver estratégia para cuidar de time vai ser quem vai alavancar no mercado nos próximos anos, né? Eu tive recentemente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje passa pelo maior problema de mão de obra do século, né? Hoje, eu fui em Chicago ano passado, qualquer restaurante que eu entrava tinha lá, hiring, né? Contratando lá, né? E com muitos benefícios para convidar o cara a trabalhar lá. E ainda assim, eles estão com um déficit de 25%, ou seja, eles só conseguem preencher 75% das vagas de alimentação, né? Isso se deve muito pelas novas oportunidades que surgem para o jovem, principalmente, que ocupava aquele primeiro emprego. Então, hoje um jovem ele pode ser um TikToker, ele pode ser, se ele for esperto no Uber, ele pode ser influenciador e ele não vai querer ficar preso ali numa operação. Então isso, aí começa o desafio. Eu queria saber o que vocês fazem hoje para gerenciar time, como que funciona e o que você vê como solução. Para você tá funcionando, não tá? Conta um pouco como é que tá essa estrutura de pessoal de vocês. Quando a gente acha que está funcionando, acontece alguma coisa que a gente vê, epa, peraí, vamos lá de novo. E a gente segue, e quando você perguntou como é que você consegue dar conta de tudo isso, eu acho que essa realmente é a parte mais difícil, né? Quando você depende de outros seres humanos, né? Infelizmente, a gente não está dentro da cabeça das pessoas, a gente não consegue guiar. A gente sabe o caminho, mas não consegue obrigar ninguém a seguir ele. E tudo que se fala em relação à gestão, eu acho que eu faço tudo ao contrário. Isso, de envolvimento pessoal, que você não pode ser amigo dos seus funcionários. Cara, comigo não adianta. Acho que só dá certo pra gente porque a gente faz exatamente o contrário. Acho que eu conheço cada um ali dentro, tanto eu quanto o Thiago, que tá ali ativamente todos os dias na loja. A gente conhece a história de cada um, a gente conhece a família de cada um, sabe? A gente sabe as dores de cada um. E esse o que a gente transporta para eles de pertencimento, que a gente realmente se importa, quando a gente realmente se envolve, eu acho que é aí que a gente ganha.
A gente tem eles do nosso real, do nosso lado, como braço do nosso time. Mas a gente só se importa com quem se importa com a gente. Mas é exatamente isso. Mas hoje os grandes mentores, eles falam exatamente o que você está fazendo. Você tem que entender. O próprio Danny, ele fala isso, que você tem que entender o que esse cara quer, né? Porque tem muita gente que quer impor uma cultura, né? Ah, vou impor aqui a cultura da minha empresa. Quero formar uma cultura. E ele, não, porque a empresa tem que ser assim. Tá, isso que é o que você quer. Mas o que o teu colaborador quer? O que ele quer? O que ele quer pra vida dele? E não adianta, assim, qualquer parceria, qualquer negócio só é bom quando é bom pros dois lados. Não adianta ser bom só pra você, né? Então, e uma coisa que o Léo tá aqui, que não vai me deixar mentir, que eu repito bastante pra eles, assim, que vai muito além da cultura da empresa, vai muito além do que a gente deseja pra eles. Eu acho que é a história de cada um. Nesse momento, eles estão escrevendo uma parte da história deles dentro do Sem Frescura. Como que eles vão querer ser lembrados quando eles não estiverem lá? Entendeu? Então, esse sentimento deles se importarem com o legado que eles vão deixar, independente do tempo que eles vão estar ali dentro, se eles conseguirem ter esse sentimento, acho que a gente consegue mudar o jogo. Eu digo em relação à postura, a comprometimento, a gente poder contar com a galera mesmo, entendeu? Porque, né? Imagina, como que a galera vai falar de você quando você não estiver mais aqui? Se importa pra você? Sim. Pois é isso que a gente quer que importe pra eles também, sabe? A forma que eles vão ser lembrados quando não estiverem mais lá. E tem muito daquilo quando a gente falou na palestra daqueles quadrantes, lembra? Que você até posicionou de uma outra forma. Você estar constantemente observando isso e saber definir quem são as pessoas, né? E poder tomar as atitudes que você precisa de tomar naquele momento. Então, assim, e aí você vai identificar qual é o perfil daquele colaborador e saber se ele precisa, se ele é um cara apaixonado, mas não tem capacitação, vamos capacitar esse cara. Ou ele não é apaixonado, então beleza, tira esse cara aí da reta, não fica olhando para ele, não perca tempo. Então a gente tenta fazer isso, assim, aquela máxima de demore para contratar, mas seja rápido para mandar embora, sabe? Então cada dia a gente procura fazer isso. Óbvio que é muito difícil você fazer isso num lugar que a mão de obra é tão escassa. Você acaba tendo que reter alguém que você nem acha que tem tanto perfil, mas na esperança de formar essa pessoa, sabe? E o desafio deles é meio que duplo, né? Não vou nem dizer triplo, porque acho que a Jéssica já toca bem lá a Quinhaque. Muito bem. Mas na hora de você contratar e criar cultura, hoje, os que vocês estão mais ativos, você tem que criar cultura diferente para dois negócios diferentes, que são bastante diferentes, né? Diferentes, o Sem Frescura e o Bem Fresh. Vocês têm RH para fazer isso ou tá com vocês? Cada equipe tem o seu, cada empresa tem o RH próprio. Eu quero, assim, a minha ideia é depois transformar isso num grupo e a gente transformar isso num RH mais robusto, que vai, enfim. Mas eu acho que cada empresa tem muito bem definida a sua cultura e a forma de lidar com as pessoas. Claro que leva o meu DNA, que é o meu modelo de gestão de pessoas, isso vai estar em todo canto. Inclusive, a gente carrega um pouco disso lá para Quinhaque também. E a Jéssica, quando começou, ela tinha, né, como o Thiago falou, era na cozinha da casa dela, a produção dela, né? Então, acho que o que deu esse bom encontro, que ela sempre soube onde ela queria chegar, e acho que isso chamou a atenção, né? E o produto incrível que ela tinha. Mas ela começou a caminhar junto com a gente. Esse crescimento veio junto. E ela já chegou num grupo onde a gente já tinha estrutura, a gente já tinha noção de gestão, a gente já tinha noção disso tudo. E então só agregou. E aí hoje a Quinhaque também desempenha muito bem, muito por conta disso também, né? Já pensou tu ser amigo da Jéssica, chega lá sábado à tarde, já sabe que tem cheirinho de cookie. Prova o que tem o de pistache com Nutella, o cookie tá saindo gigante, agora. por exemplo, não era um produto da Quinhaque. Era diferente. Então era a gente diferente. implementou. Falei, a gente implementou. A gente vai ter esse cookie pequeno que todo mundo tem. Não. E aí, usando uma referência, aí isso tá muito no quanto que você estuda e pesquisa o mercado, né? É uma coisa que eu faço demais. E eu falei uma máxima uma vez que é assim, você é fruto do seu audiovisual. Então você só consegue fazer algo que um dia você ouviu aquilo. Então, assim, como que eu vou criar uma nova solução se eu jamais ouvi falar sobre isso ou se eu nunca vi nada parecido? Então, assim, basicamente, você é fruto daquilo que você está consumindo. Então, como eu consumo muito, assim, eu tenho um exercício diário de fazer pesquisa na internet. Abro o Google, então, por exemplo, Burger Trends. Eu boto essa palavra, vou lá em avançado, pesquisa, últimas notícias da semana com esse negócio. Ele vai me dar, e eu vou vendo tudo que é tendência e tal, e fico acompanhando. E aí, numa dessas, fui ver vi uma operação lá nos Estados Unidos, gigantesca de cookies, que o diferencial deles justamente era o tamanho do cookie. Ele saía do cookie pequeno, vinha para um bichão desse tamanho presenteável,
e acabou. E aí, pô, mudou o jogo, sabe? Que legal que E curiosidade é um sintoma de inteligência, né? O cookie E era você? um subproduto da Nhaque, né? O carro-chefe da Nhaque é a pipoca, né? Aham. E a gente mudou o cenário Até pelo mesmo. ticket, o com- cookie ele representa mais no ticket Com um cookie gigante. Uhum. Sim. Tiago, mas como que é hoje o teu processo de contratação? Como é que funciona hoje o teu processo? Então, basicamente, voltando no assunto da escassez, como a maioria das pessoas, a gente lança uma vaga, geralmente isso acontece na internet, quando não é uma indicação. Sim. Se é uma indicação é mais fácil, se a pessoa já vê, tem esse amigo aqui que trabalhou em tal restaurante, tal. Acontece muito, tá? A gente recebe muitos currículos e muitas pessoas através de indicação. Não é algo que a gente faça muito porque o nosso turnover é muito baixo. Então, eu só faço contratação basicamente no ano para suportar a temporada. Cabo Frio, principalmente, é muito sazonal. Então, a gente sai de 190 mil habitantes para 800 mil pessoas na cidade. Então, meu faturamento em janeiro triplica, sabe? Então, você imagina, eu fico com a galera igual o ano inteiro. Nessa época, eu preciso de horista. Então, a gente vai contratar mais gente. É basicamente só nessa época que eu contrato. No resto, cara, a nossa retenção é muito alta. E por que se deve a isso? Porque hoje Cultura. você sabe que é uma dificuldade, né? Dos restaurantes. Eles têm um turnover muito alto. E aí você falou que o seu é baixo. Assim, quais são as melhores práticas que você executa para ter um turnover baixo? Eu acho que a implementação de processos e rituais, eu acho que isso... Porque, assim, é um grande engano achar que o funcionário se sente melhor quando ele está super livre. Mentira, ele se sente inseguro. Ele precisa de ritual e de processo. E aí, quando você tem isso bem definido, você começa a deixar o cara seguro. Beleza, eu sei o que fazer exatamente, eu tenho ritual para cumprir todos os dias, eu tenho alguém segurando a rédea, eu não estou louco. Então, a implementação disso é interessante, junto com uma cultura da gente ajudar uns aos outros, né? Então, da mesma forma que eles constroem lá o nosso castelo, a gente constrói o deles, então a gente está o tempo inteiro ouvindo as dores, exatamente o que o Mário falou de pô, mano, o que você está precisando e tal, o que eu posso fazer por você? E se a gente descobre... Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma funcionária que se chama Renata. A Renata, eu acho que é a fã número 1 do... Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. Aí, meu irmão, ela falou assim, ela numa conversa assim, falou que vai ter um show de Sorriso Maroto e tal. A equipe começou, juntou e fez uma vaquinha para comprar o ingresso de Renata. Beleza, compramos o ingresso de Renata. Eu falei, então, mas não vai ser só isso não. Aí eu fui de surpresa, falei assim, Renata, e se você conseguisse um autógrafo desses caras, tal? Aí eu gravei uma conversa com Renata, meio que escondido, mas depois ela viu, conversando com ela, falando qual é o seu sonho, Renata. E ela falando, postei esse vídeo, meu irmão viralizou na página do Sem Frescura. O troço ficou gigante. Todo mundo querendo ajudar, os produtores de música do Brasil e quem responde? Sorriso Maroto. O Bruno do Sorriso Maroto, Ele o vocalista, que é responde o maior o vídeo ídolo lá, dela. fala, meu irmão, já tá tudo certo, ela vai vir pro Rio aqui, vai ficar no camarim comigo e tal. Meu irmão, E aí foi, ela veio, ganhou o Tô dando ingresso um no exemplo, camarote aqui no show na Barra, veio, entrou no camarim, conheceu todo mundo, tirou foto e tal. E aí, cara, a gente legal, tenta mover cara. montanhas pra resolver. Pô, se o seu sonho é viável, eu consigo te ajudar, por que não vou fazer? Então, eu me importo. Pronto. Eu acho que talvez seja isso. Se importar. As pessoas não têm tempo para se importar com a vida dos outros porque a gente já está muito atolado. Então, vamos lá. Como eu tenho um bom time, eu acabo tendo um certo ócio. Um ócio que me beneficia, porque com esse ócio eu uso para esse tipo de coisa. Então, eu uso para me importar com o meu time, por exemplo. Para buscar melhoria, para buscar alguma coisa bacana para eles e tal. Eu Então, me meto mesmo, me meto na vida amorosa, me meto em tudo. Larga-se, menino! meio maluca, eu sou meio maluca. Como que eu falei, eu faço o contrário. Né, Léo? Cara, mas eu acho que é muito isso, cara. sensacional isso que você falou, né? O funcionário ele se sente mais seguro com o processo do que livre. Né? Isso é uma verdade Mas é igual criança, Disciplina, gente. é Eu tenho 4 filhas. liberdade. Eu tenho 4 filhas e eu falo direto isso com eles. Caraca, cara, tá igual na minha casa com as crianças. Porque
A criança também se sente mais segura quando ela tem rotina, né? Não, e se engana, porque tem gente que tem a falsa impressão que, não, eu vou deixar minha galera, eu acho que se eu deixar eles mais livres, eles vão ficar mais tempo aqui. Vai nada, bicho. Eles Mas vão ficar assim, perdidos. você implanta e tem que estar ali, filho. Ritual. Porque, Ninguém pode quebrar. Eu aprendi isso com o faz Marcelo o primeiro Politi. dia, faz o segundo dia, faz o terceiro dia no quarto. Quando você dá uma bobeira, já dá uma Não. esquivada. Educação. Aí você vai, vambora de novo. Não Educação pode é um quebrar. processo, né? Não é Exatamente. um treinamento Eu vou te dar workshop um que você faz exemplo, dia e um acabou. ritual aí que, para todo mundo que estiver escutando aí, faz. É simples e, cara, funciona. Que é a reunião pré-shift ou pré-turno. É um ritual, então, só de existir o ritual, isso já traz disciplina e ela é funcional. Todo dia, 10 minutos antes da operação, por exemplo, 5 minutos, depende do que você tem para falar, você vai fazer uma reunião pré-turno passando as informações importantes daquele dia lá, pontuais. Então, digamos, nessa operação, o meu supervisor de cozinha sai, passa para a galera, em primeiro lugar, ele sai, passa para a turma que está reunida numa mesa. O que ele tem que vender tecnicamente. Então, pessoal, estou com uma produção de coxinha aqui, que essa produção ela já está no último dia dela, para respeitar o prazo de qualidade que a gente determina. Então, eu preciso de acelerar a venda de coxinha. Junto a isso, a gente está com um produto aqui que a gente tem uma margem melhor do que os demais. Vamos acelerar esse produto, tá pronto. Aí ele passou essa informação técnica. Pessoal de salão, passa alguma coisa de salão. Se tem alguma falta na cozinha, hoje a gente não tem tal produto, tá em falta. E no salão a gente vê o que tem. Hoje tem uma reserva, uma mesa de 10, hoje tem não sei o quê, barará. Organiza aquilo, no final uma palavrinha de motivação junto, né? E pronto, marcha. A gente Entendeu? tem mais Mas um todo processo. dia. Todo dia. Excelente. Todos os dias a gente coloca, inicialmente, no início da operação, uma música do Rapa. O show tá começando. Aí a gente começa todos os dias com essa música. Com Então, essa música. show tá... Aí a galera canta junto. Aí dá uma energia boa, sabe? Porra, que Ah, legal, que cara. Porra, Deixa eu fazer- bacana. É massa. Que E se você escutar, depois escutem a música, vocês vão entender o porquê. A letra é maneira, então ela dela faz sentido pra gente lá. né? Pra caramba. E, cara, eu acho que a parada é muito musical. Eu acho que, inclusive, comida, negócio de comida sem música, pra mim, eu não consigo me enxergar tendo uma experiência gastronômica, comendo no vácuo, no bar. Então, a gente traz a música pra dentro da operação mesmo. Então, quanto mais gente vai chegando, aumenta o som e tal, e vamos. Semana que sobre vem o vai estar todas as burburinho, né? hamburguerias do Brasil colocando. O show tá Começando. de frente pro reto, hein, galera? Ô, gente, esses desafios que vocês curtem, cara, me chamou a atenção uma coisa. Você abre a primeira operação em Cabo Frio. A segunda em Campos. Aí foi um caso bem específico. Que Pirou eu o tinha, cabeção? Eu tinha braço. Pirou. Não, eu tinha braço em Campos. Então, assim, eu tinha uma pessoa, que é a minha tia, Adriana, beijo, tia, que é a minha Maravilhosa. gerente geral lá da loja. E, assim, naquele momento, principalmente, eu tinha um ano só de Sem Frescura. Eu precisava, não tinha equipe formada, não tinha ninguém assim, mas eu tinha a Adriana. Então eu falei assim, eu tô a fim de abrir outra loja, eu acho que faz sentido para mim, aonde pode ser. E aí quando você pegava os dados, né, Campos é a maior cidade do interior do Rio. Oportunidade. Eu apostei nisso, eu tinha braço, eu tinha um bom ponto. Então assim, o conjunto foi interessante para mim. Você falou aqui de estudo e pesquisa, né? Estudo e pesquisa. Eu já entrevistei aqui, eu acho que eu já passei de 100 podcasts aqui, entrevistando grandes donos de restaurante, né? Além de vocês. E eu percebi um comportamento nos caras de sucesso que era o comportamento de estudo e pesquisa. Ou seja, os caras que estavam performando são aqueles caras que minimamente se preocupavam em pesquisar e estudar, né? E então eu acredito que isso no passado era um grande diferencial, né? Hoje eu já vejo de uma forma diferente, queria saber a opinião de vocês sobre isso aí. Hoje eu acho que é uma obrigação, porque o mundo que a gente vive em constante transformação e mudança, se você não se atualizar e estudar, você fica para trás. Queria saber o que vocês acham disso. Cara, eu acho que eu concordo plenamente e vou te dizer por quê. Antigamente, quando eu cheguei em Cabo Frio, eu vou falar de hamburguerias que tinham minimamente o perfil da minha, tá? Então, sei lá, eram 2 hamburguerias quando eu cheguei na cidade com um perfil. Claro que tem as tradicionalíssimas lá da cidade, que a gente ama, né? Mas não tinham aquele perfil de hambúrguer artesanal, tal. Éramos 2. Hoje, sei lá, deve ter umas 50. Então o mercado hoje é muito mais competitivo. Ou seja, você tem que estar mais bem preparado do que você deveria estar naquela época. Porque hoje a galera, primeiro, todo mundo tem acesso à informação.
né? E tá todo mundo correndo atrás. Então, assim, eu acho que realmente sai na frente quem consome mais conteúdo, quem estuda mais. E não é só artigo de internet, isso é muito importante, é um exercício que eu faço diariamente, mas ler livro, meu irmão. As pessoas pararam de ler, sabe? Eu consumo muito conteúdo. Sei lá, livros como Hospitalidade Racional, de Will Guidara, por exemplo. Dentre vários, tem muito conteúdo bom aí, cara, que precisa ser consumido. O dono do negócio precisa de estar capacitado, cara. Não tem jeito. Você falou no off, quando a gente brincou, eu falei que a gente comia hambúrguer todo dia. Você falou, faz teste todo dia. Praticamente todos os dias. Né? Acho que se você, na minha conversa com o Thiago, se você procurar a palavra, pesquisar a palavra teste. Tem muito aí, Tem né? muito. Que legal. Que bacana. Time tá muito ligado à experiência do cliente, né? Hospitalidade, né? Enfim. Então, eu sei que você é um cara que acompanha o Danny. Eu também sou fã do cara. Já tive a oportunidade de assistir uma palestra presencial dele lá nos Estados Unidos, né? E ele é um cara fora do sério, até não só pelo que ele fala, mas pelo resultado que ele já imprimiu ao longo dos anos. Eu queria saber, assim, o que você faz, né? Para ter uma boa experiência no Sem Frescura e também no Bem Fresh, né? O que você aplica, né? A primeira parte, que é a principal, eu já vi que você faz bem, que é a questão de time, né? Porque você não consegue executar uma boa experiência se você não tiver um bom time. Agora eu quero saber, assim, o que esse teu bom time executa pro salão, pro delivery, que você considera de ser uma boa experiência. Eu vou falar da parte de salão, assim, ela vai falar de delivery, nesse caso. O que eu acho? Como volto atrás no time, né? Então, assim, a hospitalidade, e essa é a palavra que eu quero deixar aqui, talvez como a mais importante, pelo menos para o meu modelo de negócio, ela é fundamental, ela é o meu norte. Então, a hospitalidade, ela começa dentro da equipe, né? Como que eu vou pedir para que alguém cuide do meu cliente se esse cara não é cuidado, se ele não está satisfeito? Então, assim, cara, deveria ser tão fácil de entender, arroz com feijão. Cara, cuida da sua galera. Eles vão cuidar de todo o resto. Afinal, não sou eu que estou lá na cozinha. Se eu dormir aqui no Rio hoje, a loja vai abrir. E vai abrir funcionando e funcionando bem, porque eles estão lá bem treinados, bem cuidados, respeitados, bem remunerados. Então, a hospitalidade, ela começa dentro de casa. Naturalmente, eles vão transbordar isso. Então, eu acho que parte disso. E daí a gente cria rituais, né, de hospitalidade. E aí eu acho que cada casa tem a sua identidade própria. Mas no Sem Frescura a gente mima muitos clientes, cara. A gente se liga muito na experiência, sabe? Então, a gente tenta cuidar de todos os detalhes, da chegada do cara. Existem processos de atendimento, inclusive, de atendimento. que não vai... Se você a gente tem hoje 5 garçons no atendimento em Cabo Frio, e a ideia é que qualquer experiência que você tiver com qualquer um deles seja da mesma forma. Existe um padrão, sabe? E você vigia. Isso é doutrina, cara. Você tem que chegar lá e não é passar pro cara uma vez. Ó, por exemplo, a gente faz lá um treinamento, uma simulação, porque para salão, cara, uma coisa assim, é você fazer um treinamento simulado, outra coisa é um treinamento teórico. Então, assim, para salão, é ideal que você faça um treinamento simulado de tempos em tempos. No mínimo uma vez no mês, junta a sua galera, senta, propõe situações diferentes que possam acontecer ao longo do tempo, bota eles numa fila aleatória e você vai falar uma situação X. Então, carne veio mal passada no lugar de bem passada, me atende. E aí você senta e deixa ele lidar com aquela situação. E você vai simular aquilo acontecendo. E aí você vai corrigindo aquelas posturas. Gestão de crise. Gestão de crise. E também numa situação boa. O que você faz numa situação boa e tal? O Léo que tá aqui com a gente é um doido, né? Ele vira e mexe, chega na conta, vai entregar a conta pro cliente. Não, R$580. O cliente fala, que isso? Não, brincadeira. Eu vim aqui, hoje a gente vindo, eu tava vendo um shorts do YouTube, e aí eu mostrei pra eles, aumentei no carro, falei, olha isso aqui. A pessoa falando da Chanel, lá, por exemplo, e uma mulher, uma brasileira, viaja para Paris para ir num casamento e leva a sua Chanel para compor o look. Ela foi para lá só pro casamento, Nova York, desculpa. E ela levou o negócio dela. Chegou lá, um cosmético dela abre dentro da bolsa, mancha lá a bolsa dela toda, não sei o quê, e ela leva a bolsa na Chanel. Falou, cara, eu vim aqui só para um casamento, a bolsa que eu vou usar com o meu vestido não tem. Eles pegam a bolsa dela para arrumar a bolsa inteira e emprestam uma Chanel para ela usar durante a festa. Falam, não, você não vai pro casamento sem a sua Chanel. Emprestou uma Chanel enquanto consertava a outra.
Porque Legal. a preocupação é na experiência, cara, é no cliente, é naquele momento ali. E a gente faz isso. Um exemplo do Dani Mais no artigo que eu li, lá em 2016, ele contando que o funcionário, ele precisa de estar nas 4 linhas. Então, assim, eu tenho aqui um campo, uma bola. Você está dentro dessa bola. Aqui dentro você pode fazer tudo, você só não pode sair dessa bola. E o que está dentro dessa bola? Bom, é o que você determinar para o cara. Então, aí ele usa um exemplo. Tem um casal e uma criança pequena. Essa criança pequena começa a chorar no meio da experiência. Os caras estão comendo hambúrguer e a criança chorando. Tá legal a experiência? Não tá. O que o funcionário deveria fazer? Aí ele usa um exemplo. Pega um pouquinho de sorvete lá, de graça, vai na mesa, dá um sorriso e oferece o sorvete para a criança, pô. A criança vai parar de chorar, eles vão comer felizes e vão contar aquela história para todo mundo. Salvou a experiência. Não é isso, cara? Então, são pequenos gestos que vão criar uma conexão de longevidade, sabe? Você vai criando um fio de ouro, né? A gente fala assim, qual é o seu vínculo com a sua equipe? Então, vamos lá, se a gente fala esse mesmo fio que você constrói ao longo do tempo, que ele começa fininho, um fio de seda. Contratei ele hoje, meu fio com ele é super fino. Eu preciso de engrossando esse fio com as minhas atitudes. Se esse fio fica forte, ele não vai me trocar para uma oferta de R$50 a mais, concorda? Porque eu não tenho, a gente não está falando só de grana, a gente está falando de salário afetivo. Com o cliente é a mesma coisa, a gente precisa de criar esse vínculo através da hospitalidade, de pequenos gestos, que vai fazer com que esse cara volte, se sinta em casa, se sinta cuidado. Então é assim que a gente cuida no salão, respondendo a sua pergunta, no delivery como é. Brabo, né? Brabo, filho? delivery é brabo. É, aqui tem uns Delivery. cortes aí, ó. Anota que tem corte. Olha, brincadeira não, cara. Tá aí o desafio que eu entendia zero de delivery, nunca tinha trabalhado com delivery quando eu cheguei no Sem Frescura. O Sem Frescura trabalhava com delivery há pouco tempo, então a experiência também não era... Basta, né? Não tinha conhecimento ainda disso, né? Eu sempre Então fui a gente muito aprendeu avesso junto, a né? delivery na época, né, cara? Que eu não queria... A gente queria entregar aquela experiência memorável e eu sei que no delivery não conseguia. Então, meu medo era o cara provar o Sem Frescura a primeira vez no delivery. E aí, eu fiquei por muito tempo sem ter delivery no Sem Frescura, até que Cabo Frio pudesse provar na loja. E aí, depois que boa parte de 2 anos se passaram, eu falei, pronto, agora eu acho que eu tenho que ir. Aí também chegou pandemia e tal, aí eu tive que mergulhar no delivery mesmo. Tinha que ser. Ô, gente, uma pergunta, vamos lá. Eu sei que vocês estudam muito, vocês estudam, fazem pesquisas constantemente. Eu sei que vocês visitam operações, para conhecer receitas, etc. E vocês têm uma experiência plural, que vocês estão pelo menos em 3 operações bastante distintas. O que vocês conseguiram enxergar nessas pesquisas, nessas visitas, como tendência, principais tendências? Não precisa ser só gastronômica, para 2025, para dar uma dica para quem está ouvindo a gente. Hamburgueria, no saudável, são tendências diferentes? Eu acho que eu tenho acompanhado e a operação com atendimento de mesa é uma tendência, pelo menos lá fora. Eu acho que tudo que vem lá de fora assim, acaba descendo muito. Então, isso volta. Durante muito tempo, a operação de autosserviço ela ficou muito em voga, assim, foi crescendo muito, mas as pessoas estão tendo uma tendência a ter essa coisa da hospitalidade. Então, isso é uma tendência, você trazer isso de alguma forma à hospitalidade, eu acho que... É o segredo, né? Independente do segmento, eu acho que no final das contas, o que prende a pessoa ali é isso, a qualidade. Na verdade, é 70-30, né? A qualidade do produto, 30%, e 70% a hospitalidade. A hospitalidade faz toda a diferença, Toda a diferença. né? Se a comida não tá legal aquele dia e o cara teve um atendimento incrível, o cara vai te dar uma outra oportunidade. Volta. Agora, se a comida tá excelente e o atendimento dele foi uma droga, ele vai no outro, que de repente a comida também é boa, entendeu? Então... Sim. Hoje, essa questão de hospitalidade, né? Ela... No delivery, como que a gente traduz ela aqui, né? A gente fala que o delivery, a recorrência, né? A experiência se dá com 4 índices que a gente marca, que é tempo, atendimento, produto e embalagem. Chama de TAP. Tempo, atendimento, produto e embalagem. Então, sendo o principal o tempo. Então, hoje o cara que pede delivery, ele tá mais preocupado em quanto tempo que você entrega do que só a experiência do sabor do produto. Esse você acha que é o mais importante É o deles? mais importante. E Isso é uma esse- pesquisa que a gente fez. Legal. E esse no Sem Frescura é o nosso principal desafio, porque a gente tem uma casa com fluxo grande, né? A gente basicamente quase todos os dias
Pelo menos de quinta a domingo a gente tem fila na porta todos os dias. Sim. E a gente tem uma cozinha só. É, Que eu já atende sei. presencial e delivery. Eu já sei qual que é a Né? solução disso, montar um delivery autônomo. Isso aí a gente já entende. É o mas próximo passo. Comentei com vocês que a gente tá agora numa área ao lado do Sem Frescura e dali vai sair uma cozinha para delivery. Aí eu acho que eu vou melhorar muito. Então a gente sabe. Mas a gente não. Não é ruim não. Ah, é maravilhoso. Pelo que eu escuto falar, é maravilhoso. Não, ganhamos um prêmio digo esse ano a aí, cara. experiência no delivery. Ganhamos um prêmio, inclusive, na loja de Campos. A loja de Campos performa muito bem no delivery. Muito bem. Cabo Frio já tem uma tendência de salão muito maior. Porque a porcentagem de delivery e salão de Campos, o delivery é muito É maior do porque- que salão, o que acontece diferente em Cabo Sim. Frio, que o salão Cabo é muito Frio é maior do uma que o cidade delivery. muito Turística. turística. Turística, O cara quer a exatamente, experiência. exatamente, Então, assim, isso né? já parte do pressuposto. Por que o tempo é mais importante do delivery? Porque o cara que pede delivery já é o cara que ele não tá preocupado em ir lá, comer, sentar. Ele quer velocidade, ele quer praticidade. Então, por isso, talvez o tempo, né, seja Então, mais... aí que você falou do tempo, né? No Sem Frescura de Cabo Frio, o que funciona pra gente eu estimulo o tempo lá. Às vezes, dependendo do dia, eu boto o tempo lá em cima, o mais alto que o iFood me permite. Aquele cliente que quer, ele quer. Ele vai lá independente do tempo, sabe? Mas é melhor você botar um tempo lá em cima, que Cumprir, você né? sabe que você vai conseguir cumprir, do que frustrar o cara, porque eu tenho 20 mesas lá fora esperando com um fluxo absurdo de salão. Com uma cozinha só funcionando. Então, É fundamental. pelo Tem menos respeito não à pessoa, frustrar né, já que é. fome, Já cara. Mas assim, pra já mim foi um bom caminho. saber dessa informação aí que vai ser uma coisa que a gente vai brigar mais e mais a cada dia para melhorar o nosso tempo. Sim, E aí você vem depois o atendimento. Quando a gente fala atendimento, é a facilidade do cara pedir na plataforma e também a assertividade no produto. Né? Porque hoje, assim, hambúrguer acontece muito. O cara manda um hambúrguer sem a batata. Aí manda um hambúrguer Adicional, com sem batata adicional? sem o refrigerante, sem o adicional. Era com cebola, com cebola. Você tocou num ponto que pra mim é o pior do delivery, né? A batata é um negócio que vou te falar, né? Realmente. É a mais sensível, É né? a O produto que dá mais sensível. reclamação. A gente já fez Sim. uma enquete no Instagram uma vez, vocês preferem batata murcha ou sem batata no delivery? A gente prefere batata Não, murcha. perguntei se Sim. preferiam batata crocante, chips crocante, tipo chips, Não, mas antes disso, lembra? ou murcha. A galera não, eu prefiro a murcha. Porque verão 2023, 24, a gente passou janeiro inteiro sem batata no delivery. Porque é o nosso mês de maior fluxo. Sim. Mas E hoje a gente fica se já mudou desdobrando muito, para né? atender os dois. Porque hoje as marcas de batata, elas já têm algumas batatas específicas pro delivery. Melhorou muito. Sim, McCain, sim, Farm sim. Frites, enfim, dentre outros, já tem uma batata específica. Eu também já tinha desistido de comer uma boa batata quando eu pedia hambúrguer. Até que um dia eu pedi no BK, né? E aí ele veio uma batata que provavelmente era próprio delivery. E a caixa que ele manda a batata, ela era completamente furada. sabe? A nossa também. Pra aham. respirar. Pra respirar. Não, porque tem umas que faz um respiro. Essa não, essa era completamente furada, né? E aí aquilo ali acho que fez a batata chegar com uma condição melhor. Lógico, não é igual, tá na loja, mas chegou com uma condição bem legal. E aí, Alguém se importou de Hoje te a gente entregar tem uma batata embalagem ali. que não é a mais bonita, mas é a mais funcional. Legal. sim. Justamente por causa disso que você falou. Tem as caixinhas próprias que eles fazem, que tem o respiradorzinho, mas são poucos, são do lado. Hoje a nossa embalagem a gente consegue furar, então ela funciona muito melhor em relação à qualidade do produto do que a bonitinha, que tem os respiradores que já vem pronto e tal. Entendeu? Sim. Thiago não gosta muito não, mas... Vamos em busca da performance perdida. Mas voltando no que você falou de Cabo Frio ser uma cidade turística, e voltando lá, só pra gente não perder o assunto, deixar de falar disso. Uma conquista nossa, não vou deixar de falar, né? A gente tem uma plataforma usada muito pelos turistas, é o TripAdvisor, né? Uhum. E hoje a gente se mantém há mais de um ano como número 1 da cidade, de 480... 600 estão restaurantes. A 642 nós somos restaurantes. primeiro lugar no Trip entre todos da cidade, tanto em Campos como em Cabo Frio. Isso Cara, aí é a que escolha legal. a gente ganha todo ano lá o Travel Awards, né? A escolha do viajante lá. E o Bem Fresh também, na categoria dele, sempre ganha. Que legal. Parabéns. E isso é um assim, sinalizador o nosso grande, né? maior desafio é porque como uma plataforma usada muito, então a galera fica disputando, né? Os restaurantes da cidade, todo mundo quer estar ali em primeiro, né? E a gente está há mais de um ano lá.
E antes a gente ficava primeiro. Aí, pô, passava, caía pra segundo. Aí teve uma vez que a gente caiu pra quarto, de primeiro pra quarto. Eu falei, não é possível, cara, indignado. Terrorizei a galera. Falei, não! Aí tamo lá. Desde então, que a gente pulou, era o susto que a gente precisava. Caramba, que legal. E hoje como é que funciona o marketing de vocês? A comunicação? Cara, assim, basicamente eu que vou comunicando e aí volto a dizer a importância do cara conquistar a liberdade do tempo, né? Costumo dizer assim, para o empresário que a maior riqueza nossa é o tempo, que é o nosso ativo mais escasso, né? Então, assim, para mim, riqueza hoje é ter tempo. Porque se eu tenho tempo, primeiro que eu dedico esse tempo às minhas coisas, à minha família e tal. E se eu tenho tempo sobrando, eu dedico a ter criatividade, o ócio criativo para usar no meu negócio. E aí, como eu tenho uma equipe bem formada, eu consigo ter esse tempo que eu acabo dedicando às ações, a meio que dar o norte. Mas eu tenho uma pessoa, a gente tem a Marina, que é responsável por fazer toda a parte de captura audiovisual. Então, eu meio que dou as ideias, né? Junto com o time, a gente discute muito, mas eu dou o tom ali, eu vou acompanhando e ela cuida de pegar isso e transformar isso em imagem e materializar a ideia, entendeu? Bacana. E hoje, o marketing de vocês vocês trabalham em redes sociais, é óbvio. Vocês trabalham algum marketing offline? Algum influenciador? Cara, eles aparecem assim, tô indo aí na cidade, principalmente em Cabo Frio também, que recebe muita gente fora. Então eles mandam lá e muitas vezes a gente faz lá parcerias. Eu acho isso muito importante. Os micro-influenciadores, os influenciadores maiores. Nós já tivemos oportunidades, assim, até por estar em evidência lá na cidade, no nosso ramo, de receber grandes nomes, assim, da mídia, assim. Então, sei lá, influenciadores grandes, artistas, que vão para a cidade, quando vão, querem que a gente vá na casa deles fazer hambúrguer. Então, sei lá, vários. A Larissa Manoela, a gente já foi 3 vezes. Né? Alguns a gente vai sempre, todo ano. A gente vai na casa dela. A gente fez o aniversário da Camila A Mel Maia vai para lá e vai lá na loja, me manda mensagem. Como é que tá aí? Tá cheio? Você segura uma mesa para mim no cantinho? Tá? Então ela é uma parceira. Então essa galera de fora, quando busca hambúrguer, geralmente assim, escolhe o nosso lá. Já fazendo um jabá pro JJ aqui, uma das grandes dificuldades de donos de restaurante disso é justamente mensurar se aquela publi que o cara fez deu algum tipo de resultado. Né? Porque às vezes você pega um cara que é muito famoso, ele posta e não dá nada. Uhum. E às vezes um cara que é pequeno na cidade, mas esse cara organicamente ele consegue... Então, enfim, é uma dificuldade. Aí o JJ a gente lançou, eu consigo hoje no link do delivery, você criar um link para aquele influenciador. Um cupom. Mas é um link com o cupom já aplicado. Uhum. Aí você consegue diretamente calcular a influência dele, né? Exatamente. E aí você consegue saber quantos pedidos veio maneiro. através dele. Porque hoje se fazia muito isso através de código de desconto, código de cupom. Que dá trabalho pro cara, né? Dá trabalho pro cara colocar e muitas vezes o cara vai comprar pelo influenciador, mas não coloca o código. Porque às vezes o cara esquece, tem que voltar lá pra ver. Enfim, e aí quando você cria o link já com o cupom aplicado, é só o influenciador divulgar aquele link. Gente, compra nesse link aqui que tem desconto. Pum. E aí a gente conseguiu criar isso e ajuda bastante essa questão de Quero isso, Mayra, quero isso. Muito bem. Maneiro, muito massa. A Jota já é uma referência aí. E cara, fica uma ideia também. Olha só, já dando uma viagem aqui, você pode criar uma competição com esse link, você cria uma competição entre os influenciadores e quem atingir o maior número de vendas ganha uma GoPro. Um exemplo. Sim, sim. Sabe? Tem muito restaurante que faz isso com os motoboys, né? Com os entregadores. Teve uma pizzaria que era nossa cliente, a gente deu essa ideia, a Pizzaria Castelli, e ela fez... Né? Só que na época que ela fazia, em vez de ela fazer o link, como o motoboy era um negócio físico, fazia um cartãozinho pro motoboy com QR Code. Né? Porque o motoboy, ele é o único cara que olha no olho do teu cliente no delivery. E em Cabo Frio, não sei se é assim, mas aqui no Rio, existem muitos prédios. Então, às vezes, ele acessa o prédio, ele pode pedir pro porteiro, cara, posso deixar aqui 4 cartõezinhos aqui? Se alguém pedir indicação, você indica meu cartão aqui que tem um descontinho porque e tal. Cabo Frio funciona muito em pousada, né? Os hotéis, as pousadas, Sim. então... Relacionamento. E aí ele fez uma competição entre os motoboys. Então esse cara até na época ele trouxe um monte de coisa dos Estados Unidos, né? Aquele negócio que tá de perfume, isso aqui. Aí ele colocou de premiação pros caras e deu um... A gente já fez isso na loja, mas com um voucher da loja. O cara quando tinha muita indicação através dele e tal, a gente
Presenteava com um voucher para ele ir lá consumir com a família. Porque e tal. na plataforma você consegue avaliar, né? O produto Aham. e a entrega, né? Então, quando às vezes tinha, dependendo do número de avaliação da entrega, e a nota subia, e aí quem tinha o nome mencionado lá, a gente bonificava com voucher. Legal. Muito legal. Ô, gente, uma pergunta. Nessa trajetória aí, já são quase 10 anos, né, de empreendedorismo aqui no país. Teve algum momento que foi o momento mais desafiador que vocês lembram bem? Ah, vários. Aham. Porque assim, a gente tá falando da parte boa aqui, mas já tive várias partes ruins, né? Enfim, já fechei alguns negócios, abri e fechei. Eu acho que isso faz parte do empreendedor super ativo, como é o meu caso, né? É claro que a gente vai ficando mais maduro e aprendendo com o mercado e você vai diminuindo esses erros ao longo do tempo, né? Você vai ficando um pouco mais conservador, talvez. Mas eu acho que a pandemia foi o momento mais desafiador, acho que para todos nós, né? Para nossa geração. E passar por ela vivo, sem fechar nenhuma das lojas, para mim, minto. Eu fui sócio de uma operação que nós inauguramos 3 meses antes da pandemia. Ela se chamava BBQ. BBQ, B-E-B-E-Q-U-E. Né? E era lá em Cabo Frio também, era uma steakhouse, coisa mais linda do mundo. E nós éramos 4 sócios na época. E 3 meses de operação, quando você vê que você está ajeitando a cozinha, ajeitando o salão, cliente retornando e tal, que é o momento que a casa começa, né? Porque eu digo assim, você precisa desses 3, 4, 5 meses, dependendo da operação, para ajeitar e tal, e os clientes... E a gente estava nesse momento, quando a gente começa a crescer, pandemia, o mundo vai acabar e tal. Éramos 4 sócios, todo mundo tinha outros negócios também, outros restaurantes. E aí, naquele momento, eu com 2 lojas do Sem Frescura, eu falei, cara, eu preciso dedicar minha vida a isso. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo e eu tô abrindo mão aqui e tal, da minha parte. E aí eu saí desse negócio, ele ficou aberto mais um tempo, mas logo depois, tempos depois ele veio fechar. E foi uma pena, assim, que era um projeto lindo. Então foi uma das operações que fechou, entre outras também. Então, assim, já passei momentos desagradáveis. Isso faz parte também, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Aprendi. Legal. Falando de lucratividade, né? Recentemente a ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, em parceria com outros órgãos, soltou uma pesquisa onde ela diz que hoje mais de 30% dos restaurantes eles estão empatando, ou seja, não estão conseguindo lucrar na sua operação. E uma outra fatia em prejuízo de fato, né? Ou seja, arrecadando menos do que gasta, né? Então, ou seja, em prejuízo de fato, ou seja, é boa parte do mercado em prejuízo ou não lucrando nada. Queria saber o que o Thiago faz para isso não acontecer nas suas lojas com Sem Frescura. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é pensar em vender. Porque não adianta a gente começar a falar aqui, eu acho que o importante é o CMV, que é muito importante, eu vou falar sobre isso, mas você vai cuidar de organizar a casa que não vende nada? Você vai organizar o quê? Organizar nada? Então você tem que organizar alguma coisa, né? Então, venda. Eu acho que venda é a máxima do negócio, do varejo aí, da gente que está vendendo comida. Então, venda. Cria um produto vendável. Eu acho que tudo está lá na concepção, cara, muito. Eu acho que começa assim, meu produto é coerente para onde eu tô? O preço é coerente para onde eu tô? O modelo é coerente para onde eu tô? Pronto. Então, se é coerente, vai. E aí, trabalhar comunicação, produto, recorrência. Enfim, tem que vender, né? E até porque, regra básica, você tem ali o break-even do negócio, o ponto de equilíbrio. Para você ter lucro, você tem que passar desse número, né? Você tem que atingir, transbordar. Então, cara, isso tudo no plano de negócio, ele vai te dar uma boa perspectiva se você consegue minimamente atingir aquilo, né? Eu vou botar, digamos que eu vou montar uma estrutura igual do Sem Frescura hoje, sei lá, R$1 milhão para montar uma loja como a minha. Eu vou montar isso numa cidade com 30 mil habitantes. Quando que vai ser meu payback? Eu vou conseguir, eu não vou ter nem lucro disso, porque eu preciso de uma loja daquele tamanho, um número X de pessoas para operar. E aí, cara, empresas como a minha que pagam, né, contrata todo mundo bonitinho, paga CLT, paga os impostos, enfim, é difícil, cara. Você precisa de vender. Então, acho que, número 1, se preocupe com venda, cara. Criar algo para vender. Depois, arruma a casa. E aí eu acho que
É meio clichê que todo mundo só fala isso, mas eu acho que o CMV pra gente realmente é o número 1, assim, é um índice mais importante. Somado ao CMO, a gente tem um Prime Cost. Se você tem esses números controlados, cara, você tem uma boa chance de ter sucesso e ter lucro. Agora, se isso está bagunçado, você não vai ter lucro. Ponto final, é matemática essa parte. Então, eu acho que acompanhar, eu apuro semanalmente o meu CMV. E aí eu tenho uma reunião mais robusta todo mês, mas eu tenho CMV toda semana, CMO e Prime Cost todo mês. E aí eu vou acompanhando essa nuance aí. Como tá andando. Pá, Vini, meu comprador. Meu irmão reduz, tá subindo, não pode. Não, Thiago, eu comprei embalagem. Ah, beleza. E tal, não sei o quê, mas acompanhando, cara. O cara tem que se envolver. Não tem como largar de mão, isso não existe. Você tem que se envolver, cara. Aquele carinho que o dono tem, ele tem que estar acompanhando. No Sim. Uma vez eu assisti uma palestra num evento de food também, né? Justamente de um cara de financeiro, né? Empresarial. E ele falou assim que os pequenos empreendedores, eles não têm um setor financeiro na empresa, né? Tem no máximo uma pessoa que é responsável pelo financeiro. Então, ele fala assim, você que ainda está no estágio inicial, você tem que olhar o seu extrato bancário todos os dias, linha por linha, né? Porque o financeiro, ele eu falo que é um ecossistema vivo, né? Ele cresce sozinho. Então, se você não trabalhar todo dia para diminuir é uma taxa, né? Você negocia uma taxa no cartão. Daqui a pouco o cara vai lá e aumenta. Isso não tá nem sabendo. Quando vai ver, já foi. A margem são centavos, cara. Então, isso no volume vai te fazer vai compor sua renda, né? E aí, cara, é coisa boba. Às vezes é um produto de limpeza que aumentou. E aí soma o produto de limpeza que aumentou, com a taxa do cartão que aumentou, com o seu fornecedor aumentou. Virar uma bola de neve. E aí quando vai ver... Como que é a minha visão, assim? Eu sempre pensei no Sem Frescura pensando em construir equity, né? Construir marca de longo prazo. Quando eu comecei o Sem Frescura, meu primeiro salário foi R$ 1.500. Eu tenho um salário no Sem Frescura até hoje. A loja de Cabo Frio me paga um salário maior do que a loja de Campos. Não porque fatura mais, mas porque eu dedico menos tempo. O Thiago, funcionário do Sem Frescura, dedica mais tempo e tem funções mais importantes na loja de Cabo Frio. Porque além de pensar como marca, eu estou ali presente. Então, é justo que a loja daqui me pague mais. Então, assim, eu fui crescendo. Então, eu comecei com um salário menor do que os dos meus colaboradores. Fui crescendo de acordo com o crescimento da empresa, né, o meu salário. Mas sempre pensando nisso, reinvestindo o dinheiro... e pensando no equity. O que eu quero dizer? Eu prefiro ter uma equipe mais robusta, contratar um financeiro como tenho, ter um comprador como eu tenho, diminuir o dinheiro que entra no meu bolso, mas ter uma coisa mais crescendo mais sólida e crescendo de forma mais saudável. Então, assim, o dinheiro dessa galera que poderia estar comigo enquanto eu estivesse sentado na mesa fazendo tudo, o salário dele podia estar no meu bolso, melhorando o meu. Mas eu prefiro deixar aquilo pro longo prazo, sabe? Eu acho que é isso. Bacana. Isso é muito importante. Caramba, quanta coisa legal que a gente tá falando aqui, né? Maravilhoso. Super experiência. Massa, tá com cara. gente muito grande, é assim. A gente sempre grande. Enorme. Enorme. A ideia da gente Nós somos tudo pequenininho, dono de lanchonete, galera. A ideia Você é sempre grande do é tamanho falar aqui. pouco tempo, a gente nunca consegue, né? Não dá. Não, vamos fazer um podcast. Hoje vai ser 40 minutos. Tem Já que falar estamos dos 1h04 aqui. 1h04. E vamos falar dos nossos A patrocinadores, gente que os ficou caras duas são no início, fundamentais. antes do gravando. Não, mas tá tudo gravado. Depois vão ser uns cortes estranhos. Gente, olha só, deixa eu aproveitar para falar dos patrocinadores que são fundamentais para a gente ter esse conteúdo chegando até você de maneira gratuita e levando dicas, levando a experiência para a gente poder aprender e prosperar a partir da experiência de gente que já trilhou uma jornada de sucesso, de tropeços e que chegou a um patamar que é interessante para você. Uma delas é a Unilever Food Solutions, até a gente estava falando sobre como é que está o cenário hoje. As próprias indústrias, 2015 ou até um pouquinho antes, elas não tinham também a área de food service, era sempre muito voltada para o varejo. Hoje a gente tem, por exemplo, a Unilever Food Solutions, que apoia esse podcast por entender que existe conteúdo importante para chegar até a ponta, e a Compra Food Service é quem está nos apoiando aqui, por isso que eles oferecem, além desse conteúdo, 20% de desconto na primeira compra, 20% de desconto nos produtos Unilever, é muita coisa. Tem um cupom que você vai utilizar, e o cupom é Primeiro Arcofood, e você garante seus 20% de desconto é só entrar no site do Compra Food Service, escolhe o melhor distribuidor de alimentos e bebidas do estado do Rio de Janeiro, Arcofood, e tá lá teu pedido
maravilhoso na tua porta, com prazo de pagamento, técnicos, culinaristas, sommeliers, todo mundo à tua disposição. Maravilha. E a gente falou, se você quer faturar mais, né? Hoje, imagina que você está com sua capacidade já esgotada. Rafael, já esgotei minha capacidade, não tenho como adquirir mais clientes, né? Mas você pode aumentar o seu ticket médio. E uma excelente dica para aumentar o ticket médio é colocando uma sobremesa maravilhosa. E se você quer ter qualidade na sobremesa, a gente está falando de Qualimax. Então, você pode pedir todos os produtos da Qualimax através da Arco Foods, né? Que vai te atender muito bem. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque se você quer falar de qualidade, você tem que falar de Qualimax. Maravilha. Queria perguntar uma coisa para vocês que a gente pergunta aqui na maioria dos podcasts. O Thiago falou para mim, ó, a gente não só acertou não, teve muita pedra pelo caminho. Então eu queria que, separadamente, a Mayra e o Thiago dissessem pra gente assim, cara, esse aqui foi, pode ser um ou mais, esse aqui foi algo que eu acertei. E eu indico pra você fazer assim, coisa que você fez, ou pode ser mais de uma, na sua trajetória que você acertou. E coisa que você não indica pros nossos ouvintes fazerem, que você fez, cara, isso aqui eu fui por esse caminho e deu errado. Porque a gente sabe que a vida de empreendedor não é só coisa certa, também tem as coisas erradas que a gente faz e aprende com as cacetadas. Então eu queria que separadamente, né, vamos começar pelas damas, né, o que você fez que você falou assim, cara, isso foi golaço, isso aí foi muito bom. E o que você fez que foi, pô, eu não faria isso de novo, não façam isso. O que eu fiz, eu comecei a minha história na gastronomia pela cozinha, né? E conhecendo todas as áreas. No Sem Frescura, quando eu assumi a gerência do Sem Frescura, o primeiro lugar que eu fui foi para a cozinha. De atendimento eu já entendia, já conhecia. Fui para a cozinha, não entendia nada de hambúrguer. E aí, na cozinha, eu fui passando por todas as praças da cozinha. E eu acho que isso faz hoje, sempre fez, para mim, total diferença. Eu tenho conhecimento em todas as áreas da loja, todas. Entendeu? Se eu tiver que substituir alguém, assim como eu também funciona, isso funciona dentro do Sem Frescura, porque a nossa gerente de campus operacional lá também, a Carol, ela também atua em todas as áreas. Todas as áreas. E isso, para mim, faz o diferencial, porque qualquer pessoa que chega, me vê, né, como liderança, agindo, precisando, botando a mão na massa todas as vezes. Então, é o exemplo mesmo. E que é o modus operandi que eu acredito que funciona na minha liderança, que é... Liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Legal. E o que você não faria? Que você fez e não faria novamente? A gente é muito maluco, cara. Talvez essa gestão de tempo aí seja um pouco nocivo para nossa família. Mas a gente continua fazendo. Talvez no futuro a gente consiga ter um equilíbrio maior, mas a gente dedica muito tempo, assim. A família apoia. Apoia. Sofre, Graças mas a Deus. apoia. Não, sofre, mas apoia. Graças a Deus, meu marido é incrível, sensacional, me ajuda. Eu tenho 4 filhas, então é um desafio, né? Manda um beijo pro Heber. Beijo, tem muita conta meu pra amor. pagar. Obrigada. Ele tá, inclusive, lá, segurando a ponta. Deixa eu trabalhar hoje pra ficar com as crianças. Legal. pra eu poder estar aqui. Bacana. E é isso. Vamos lá, Thiagão. Vamos lá. Vou começar pela boa. Cara, eu acho que ter me exposto desde o começo, essa exposição minha, ligar a minha figura, a minha imagem à marca, eu acho que isso criou uma conexão genuína ali. Eu trouxe pessoalidade para a marca. Eu convido a todo mundo que tente desenvolver isso. Tem muita gente que tem dificuldade de... eu tenho vergonha, não vou falar. Cara, consiga um funcionário, alguém legal. Alguém precisa de criar. Porque assim, as pessoas... se conectam com pessoas, não é com a marca. A marca existe, mas existe uma pessoa por trás dessa marca e é com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas que isso funcionou muito para mim. Eu sou o exemplo disso. Eu vim pelo Thiago, a Mayra, não pelo Sem Frescura. A Mayra me acompanhava nas redes sociais e já me admirava ali a forma que eu lido com as coisas e tal, antes do próprio Sem Frescura. Então, eu acho que isso criou. Então, se eu puder falar sobre uma coisa que eu acertei muito, foi em ter criado essa exposição da minha pessoa e ter linkado isso junto com a marca. Isso acho que me abriu portas e tô aqui hoje, por exemplo. Então, por me expor, por me colocar na frente. E uma coisa que eu não faria de novo, cara, ou faria com todo cuidado, mas assim, não faça endividamento, pelo amor de Deus. Então, acompanhe isso, porque assim, é muito tentador, oferta de crédito tá aí.
as pessoas acreditam muito nos seus projetos, mas assim, o mercado ele é cruel, ele é competitivo, você quer ganhar, mas o cara do seu lado ele quer te destruir, quer ganhar mais do que você. Então, cara, tenha muito cuidado com isso, a tomar risco, né, que a gente fala. Então, se eu puder até deixar um número aqui para as pessoas terem uma noção, pô, mas por que eu posso tomar de risco? Aí eu vou falar, pessoal, cara, não passa de 5% de endividamento, considerando o seu faturamento aí, eu acho que é um número que é saudável, principalmente para negócios que estão começando. Se você tem uma marca muito consolidada, beleza, esse risco vai diminuindo porque você já tem histórico, mas assim, cara, junta uma grana, começa muito pequeno e vai juntando e vai aumentando, mas não toma risco assim não. Hoje a gente está vivendo num mundo com uma taxa de juros muito alta, então não se endivida agora não. É isso. Maravilha. Cara, que podcast legal, né? Maravilhoso. Muita coisa boa. Vocês falam isso pra Muitas todo mundo. aulas, muitos... Mas, cara, a gente, assim, quem a gente convida aqui é sempre Os qualidade, tops. né? São os tops. Então, assim, e quem ainda não foi convidado, isso motiva o cara, eu vou crescer pra estar participando. Tem gente que me encontra na rua e fala assim, pô, cara, meu sonho Quando é é que é minha participar lá do podcast e tal, enfim. Então, assim, cara, vai chegar a hora de cada um e a gente... Agora, o legal é quanto isso contribui, né? O que a gente recebe de feedback das pessoas, né? Tipo assim, porra, cara, eu ouvi aquele podcast lá, porra, me ajudou pra caraca, eu mudei. Teve cara que já mandou depois, mas assim, cara, eu fali uma hamburgueria, e aí depois que eu ouvi o podcast, cara, eu vi o que eu tava errando, e aí, pô, eu decidi voltar, e agora eu tô com uma hamburgueria, graças a vocês, ao podcast, pô, isso não tem preço, entendeu? Do cara chegar e falar isso. Então, assim, o fato de vocês virem aqui e entregarem esse conteúdo, assim, vocês vão ajudar muita gente. E tudo que a gente ajuda, né, volta em dobro, em triplo. Amém. Né? E Amém. certamente Recebemos. vai... Tem que dar fruto, né, irmão? Senão, serviu de quê o nosso legado, se não for para frutificar e Sim. compartilhar, né? Senão a gente é um solo pobre, né? A gente tem que dar frutos mesmo. Transbordar. E, cara, isso transborda. Tem gente que às vezes não acredita. É. Já teve gente que eu chamei aqui, tu vê que o cara tá segurando, o cara não fala. Eu faço a pergunta pro cara falar, ele dá aquela volta, mas não fala e tal, né? Mas graças a Deus são pouquíssimos, assim. Acho que na trajetória foram 1 ou 2 que eu senti que tava segurando o conteúdo ali. Mas graças a Deus a maioria solta mesmo, sem medo e, cara, isso só ajuda, não vai te atrapalhar em nada, né? Então, E a gente perde um pouco a noção do impacto da internet ainda, porque a gente tá só fazendo o nosso trabalho, né? sim. E eu vou te falar, o E sucesso... aqui a gente tá fazendo o que a gente gosta, falando sobre ele. Primeiro, o sucesso ele é diário. Não existe assim, o sem frescura é um sucesso. Não, o sem frescura tá um sucesso. Ontem foi, hoje vai ser, se Deus quiser, amanhã. Então eu acordo falando, hoje eu tenho que ser um sucesso. Então começa daí, que você está um sucesso naquele momento, cuide para que você seja amanhã de novo. E mais do que isso, o sucesso ele está no conjunto da obra. Então qualquer informação que eu dê pontual aqui, mesmo que eu dê todas, o meu conjunto da obra funciona comigo, com o meu time, com a minha marca, com o meu lugar onde eu estou. Não quer dizer que absolutamente tudo que funciona para mim tem que funcionar para o outro, ou para a cidade que esse cara está, para o contexto que ele está. Então é muito importante as pessoas entenderem isso, de pensar no seu projeto, no seu novo projeto ou no seu projeto atual, que seja coerente com o seu contexto mesmo, sabe, cara? Eu acho que isso gera muito, porque assim, a internet ela cria muita ilusão. Então você vê a loja linda do John, por exemplo, lá, você vê o modelo e acha que aquilo replicado em qualquer lugar vai funcionar. Não vai. Precisa de ter essa coerência. E legal, e mais uma vez, obrigado, porque às vezes a gente é protagonista da nossa própria história e a gente não tem noção do quão grandiosa é a nossa história e do quanto que isso pode colaborar para a vida das pessoas. Isso dito para vocês a partir de uma pessoa que recebeu uma dica de vocês, um bizu, e conseguiu prosperar, isso aí vai ser, com certeza vai ser melhor que dinheiro. Isso aí. Que maravilha. Pessoal, muito obrigado e espero trazer vocês aqui novamente, né, para contar mais história, né, ainda mais que vocês estão em crescimento, acredito que vocês têm tudo para alavancar ainda mais aí no mercado. Mais né? marcas, mais franquias, mais Será que sonhos. vocês vão comer o Sem Frescura no Rio em algum momento, hein? Tô querendo, Falta hein? pouco, falta pouco. Vamos profetizar isso. Pessoal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no canal, dá essa força, se inscreve no canal pra a gente continuar levando esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Manda Um pra todo abraço. mundo, pra mamãe, pro papai, pro coleguinha. Tchau. Tchau, valeu.